Olá, seja bem-vindo a este canal de matemática básica e também educação financeira. Hoje nós estamos finalizando a parte de fração. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer então dois exemplos de multiplicação de frações e dois exemplos de divisão de frações. Venha aprender comigo com o professor Edilson Figueiredo, ok? Aqui no quadro, repara que tem o exemplo A, o exemplo B. A multiplicação de fração é muito fácil. Por que muito fácil? Você já sabe o que é numerador, que são as partes em cima da fração. E o denominador são as partes embaixo da fração que divide o número inteiro que está em cima. Tranquilo? Por que tem que saber isso? Porque sim, na fração, nós multiplicamos numeradores e denominadores. Ok? Lembrando, para você que está passando do 6º, 7º ano, esse pontinho aqui no meio significa multiplicação. Já não usamos mais o xizinho, mas então nós usamos aqui esse sinal de ponto que significa multiplicação. Então, numerador com numerador. 4 vezes 5, vou pôr aqui embaixo, 20. Abro o traço da fração novamente. E 7 vezes 6, 42. Então, multiplicando essa fração, 4 sobre 7 vezes 5 sobre 6, dá 20 sobre 42. Repare que eu posso continuar, porque eles são par, eu posso simplificar. Para você que não sabe simplificar, tem um vídeo anterior onde você pode buscar e pode transformar na fração irredutível, a menor possível. Assim, você pode conseguir resolver vários exercícios. Então, como ele é par, eu simplifico tanto embaixo, tanto em cima, e eu não altero o valor por 2. E 20 dividido por 2 é 10. 42 por 2 é 21. Ok? Por 3, por 2 já não dá, porque aqui é ímpar. Por 3, já aqui não vai dar, aqui daria. Ok? Então paramos aqui, então. 10 sobre 21 é o resultado desse primeiro exemplo A. Vamos para o exemplo B. Eu coloquei de propósito aqui 3 frações, porque às vezes pode cair algum exemplo, algum exercício assim da tua escola, dos vestibulares, e as pessoas entram em dúvida. É a mesma forma. Multiplicam-se os numeradores e os denominadores e depois ver se dá para simplificar. Quando nós temos bastante fração assim também, eu posso até simplificar. Se eu vejo que tem algum número, como as operações são comutativas, quem está no numerador pode ser simplificado por qualquer denominador desse. Por quê, professor? Porque é o seguinte, repare comigo, se eu multiplicar esse e com esse, depois eu multiplico esse com esse, fração, eles vão ser simplificados, se der, se caber isso. Mas eu posso fazer isso antes também, sobre qualquer número. Mas vou fazer da forma natural, para não alterar, não mexer muito com a sua cabecinha, devagar, ok? Tranquilo? Então, ó, 20 vezes 10, 200. Vou pôr pequenininho aqui, ó. 20 vezes 10, 200. E 200 vezes 7, 7 vezes 2, 14, 1.400. Abro a fração para os denominadores agora. 7 vezes 5, 35. E 35 vezes 2, 70. Posso também simplificar nessa multiplicação. Corto um zero e corto um zero. Podemos fazer isso, não esqueça a regrinha. E 140 por 7 também são divisores. O 7 é divisor do 140, do 14. Que se 14 por 7 é 2 e mais o 0, que dá o resultado 20. Toda essa multiplicação, o resultado é 20. Ok? Belezinha? Agora vamos para a divisão. Resolvendo agora a divisão de fração, olhando aqui no quadro, repara que esse símbolo aqui, os dois pontinhos, então representa a divisão. Você pode encontrar em algumas avaliações na internet um risquinho aqui no meio, também bem comum.
ou até mesmo uma fração, um traço maior e outra fração. Tudo isso simboliza e mostra que é uma divisão de frações. E como resolver? Ela também é muito fácil e ela tem um pequeno detalhe que nós vamos fazer agora, junto com o professor. Então, ó, nós falamos assim, copiamos embaixo a primeira fração e invertemos o sinal. Então, que era divisão, ele passa a ser multiplicação, mas daí eu inverto a fração. O 4 sobe e o 7 desce. Tranquilo? Agora sim, virou uma multiplicação de fração, que foi o passo anterior que nós fizemos. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 7, 35. Ok? Paramos por aqui. Tranquilo? Tudo bem? Tem alguns professores que ensinam, falam assim, ó, multiplica esse aqui de baixo, né? E joga o valor aqui. E esse daqui e joga o valor aqui embaixo. Acontece o mesmo processo, mas eu acho que é muito importante, no primeiro passo, você se encontrar dessa forma original. Depois você consegue evoluindo e fazendo mais operações, você pode então trabalhar dessa forma, tá bom? Fica a dica do professor para você. Mais uma aí para você gravar então. Olha aqui a primeira fração, símbolo de divisão, e outra fração, tá bom? Então copio a primeira e vou inverter o sinal, invertendo a fração. Quando eu faço isso, eu mexo na estrutura da fração para que possa virar multiplicação. Lembrando que a divisão e a multiplicação, elas são inversas. Por isso que eu inverto e consigo então transformar em multiplicação. 21 vezes 4 é 84 e 15 vezes 5 é 75. E fechamos aqui, continha. Ok? Espero que eu tenha ajudado você na multiplicação, na divisão de frações. Mas também nós temos aqui no canal soma de fração, subtração, o que é uma fração própria, imprópria, aparente, fração mista. Tem todo esse conteúdo para você, para te ajudar você a poder ser uma pessoa melhor na parte da matemática. No coração. Ok.